Hoje nós vamos ver mais uma mensagem sobre o tema autoridade espiritual. Essa é a 18ª mensagem. E nós estamos examinando o tema: os homens devem obedecer à autoridade delegada. Dentro desse tema nós já vimos as autoridades instituídas por Deus no mundo, na família, no trabalho, na igreja, no mundo espiritual. Vimos da última vez que devemos, sem medo, nos sujeitar à autoridade delegada. Vimos que devemos rejeitar a autoridade, que rejeitar a autoridade delegada é uma afronta a Deus. Em Lucas 20, de 9 a 16, nós vimos a parábola da vinha. Nós vimos que Deus não veio pessoalmente receber o que lhe era devido, depois de ter arrendado a vinha aos lavradores. Nós vimos que por 3 vezes ele enviou os seus servos. Na 4ª vez ele enviou o seu filho. Vimos que todos foram autoridades delegadas de Deus. Vimos também que ele queria que os lavradores se sujeitassem às autoridades por ele delegadas. Vimos que ele poderia ter vindo pessoalmente, mas ele enviou representantes. E vimos também que aos olhos de Deus, os que rejeitam os seus servos estão rejeitando ele pessoalmente. Vimos também que se estamos sujeitos a Deus, nós devemos também estar sujeitos às autoridades delegadas. Nós vimos Saulo, antes de se tornar Paulo, ele se chamava Saulo, sob a autoridade direta do Senhor. Ou seja, quando Deus falou diretamente com ele, deu a ele ordens. O texto diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. É Jesus falando na condição de seu Senhor, de Deus falando com ele. É a relação da autoridade direta, no caso do Senhor Jesus para com Saulo. Depois nós vemos ele sobre a autoridade indireta de Ananias, Atos 9, 10 a 15. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias, eis-me aqui, respondeu. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Então nós vemos aqui o Senhor ministrando a Saulo, primeiro através da sua autoridade direta, ele com Saulo, e depois através de Ananias. O restante da Bíblia mostra a autoridade que Deus delegou aos homens. Não é preciso, vimos também que não é preciso humildade para ser obediente à autoridade direta de Deus, mas é preciso quebrantamento
para ficar sujeito à autoridade delegada. Se uma pessoa não se despojar completamente da carne, ela não será capaz de atender e aceitar a autoridade delegada. Devemos então estar conscientes de que, ao invés de vir pessoalmente, Deus enviou seus delegados para receber aquilo que lhe é devido. Então, qual deve ser a nossa atitude? Esperar que Deus venha pessoalmente? Não, devemos nos lembrar de que quando Ele aparecer, Ele vai aparecer para julgar. Isso nós vimos na semana passada. No caminho de Damasco, o Senhor mostrou a Paulo como ele tinha recalcitrado contra os aguilhões quando ele resistiu ao Senhor. Quando Paulo viu a luz e a autoridade, entretanto, ele perguntou: o que devo fazer, Senhor? Atos 22:10. Com essa atitude, ele colocou-se sob a autoridade direta de Deus. Não obstante, o Senhor o desviou logo para a sua autoridade delegada, quando ele disse: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Atos 9:6. O Senhor falou muito pouco com ele diretamente e disse: olha, alguém vai te dizer algo mais. Daí em diante, Paulo reconheceu a autoridade de Deus através de outras pessoas. Ele não se considerou uma pessoa especial que só ouviria se o Senhor falasse diretamente com ele. Imagine só se ele tomasse essa posição. No seu primeiro encontro com o Senhor o colocou sobre a autoridade delegada. E nós, considerando que cremos no Senhor, até que ponto nós estamos sujeitos à autoridade delegada? A quantas autoridades delegadas nós temos nos sujeitado? Quais as autoridades delegadas às quais temos nos sujeitado? No passado, a Bíblia afirma que Deus ignorou as nossas transgressões, porque nós éramos ignorantes com relação à palavra dele, ao ensino dele. Mas agora temos que pensar seriamente nas autoridades delegadas de Deus. Não podemos ignorá-las. Deus não enfatiza sua própria autoridade. Pensem nisso. Deus não enfatiza a sua própria autoridade, mas as autoridades indiretas que Ele estabeleceu. Deus sempre nos diz que nós devemos ouvir e atentar e obedecer e nos submeter às autoridades que Ele constituiu. Deus não enfatiza sua própria autoridade, mas as autoridades que Ele estabeleceu. Todos que são insubordinados às autoridades delegadas não estão sujeitos à autoridade direta de Deus. Não adianta dizer: eu me submeto diretamente a Deus, mas não me sujeito a B ou C. Não, você não se submete a Deus. Por conveniência pessoal, alguém pode fazer distinção entre autoridade direta e indireta, mas Deus não faz essa distinção. Para Deus só existe uma autoridade, é a autoridade dele. E pronto. Por isso nós não podemos desprezar as autoridades no lar, na igreja, na escola, no trabalho, no mundo. Embora Paulo ficasse tomado de cegueira, ele esperou por Ananias, com seus olhos interiores bem abertos. Receber Ananias para Paulo foi o mesmo que receber o Senhor. Ouvi-lo foi como ouvir o Senhor.
autoridade delegada é tão séria que se alguém a ofende, fica em desacordo com Deus. Não adianta dizer, não é bem assim, é assim mesmo. Temos que nos lembrar sempre disso, em todo o nosso relacionamento. Ninguém pode esperar obter luz diretamente do Senhor se recusar a receber luz da autoridade delegada. Deus não vai descer do céu e trazer uma luz que Ele pode trazer através de alguém que Ele quer usar. Pode usar a pessoa mais simples e mais humilde para fazer isso. E Ele faz isso sempre através também da autoridade delegada. Então, rejeitar a autoridade delegada é o mesmo que rejeitar a autoridade direta de Deus. Só uma pessoa muito louca teria prazer em falhar nessa área. Aquele que não gosta de delegados divinos, isto é, de pessoas delegadas por Deus, não gosta do próprio Deus. É a natureza rebelde do homem que vai fazer com que ele deseje obedecer à autoridade direta de Deus, sem ficar sujeito à autoridade delegada de Deus, que Deus estabeleceu. Normalmente é conveniente agir e pensar assim, mas não é o que Deus ensina. Deus respeita a sua autoridade delegada. Nós vamos ver agora alguns casos que são impressionantes. No livro de Números, no capítulo 30, trata da questão do voto ou promessa feita por uma mulher. Números 30, versos 1 e 2. Quando alguém faz algum voto ao Senhor, não pode quebrar este voto. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel: é isso que o Senhor ordena. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Bem, vamos ver então os desdobramentos disso. Enquanto estivesse na casa de seu pai durante a sua mocidade, o voto ou promessa feitos por uma mulher só seriam válidos se seu pai não tivesse nada contra eles. O voto ou promessa feito por uma mulher só seriam válidos se seu pai não tivesse nada contra eles. Então vamos ver o texto, Números 30, versos 3 e 4. Quando uma moça que ainda vive na casa de seu pai fizer um voto ao Senhor, ou obrigar-se por um compromisso, se seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Em outras palavras, quando uma moça, ainda na casa de seu pai, fizesse algum voto a Deus, o pai, que é a autoridade delegada sobre a filha, ele poderia dizer se concordava ou não com o voto que a filha fizera. A filha havia feito um voto ou uma promessa a Deus, mas esse voto só teria validade se o pai consentisse ou aprovasse aquela decisão. Nós hoje dedicamos agora de manhã o jejum
de 40 dias, jejum para o qual nós convocamos toda a igreja. Mas se algum pai, na casa de alguma moça, dissesse para ela: não, você não vai jejuar, ela deveria jejuar? Não. Vamos ver. O voto ou promessa feitos por uma mulher não seriam válidos se seu pai se opusesse a eles. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos ou dos compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará, porque o seu pai a proibiu. O Senhor vai livrar de quê? Da quebra da promessa, da quebra do voto. O Senhor havia dito no início, versos 1 e 2, que nenhuma coisa que eu e você prometemos nós vamos poder deixar de cumprir. Mas se uma moça, porque ela está debaixo da autoridade do pai, fizer um voto e o pai disser: olha, não, eu não concordo, o voto não tem validade, e Deus não vai cobrar dela, porque o pai não concordou. Isso significa que Deus respeita a autoridade que Ele mesmo constituiu. Isso significa que quando nós obedecemos a uma autoridade delegada por Deus, nós jamais desobedeceremos a Deus. Mesmo que você não concorde, mesmo que você não queira fazer aquilo, se você fizer, você estará fazendo em obediência. Nós vamos falar das exceções, viu? Então não tome minha palavra precipitadamente, que vai chegar o momento das exceções. Quando uma mulher se casava, o voto ou promessa feitos por ela só seriam válidos se seu marido não tivesse nada contra eles. É o mesmo princípio. Ela fez um voto antes de se casar. Ela se casa. Vamos supor, ela fez o voto na casa do pai dela. O pai concordou. Ela se casou. Vamos ver o primeiro caso. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada pela qual se obriga a si mesma, e o seu marido souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, se ele quem cala, consente, não é? Então seus votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Se ele não disse nada, está valendo. Mas quando o voto ou promessa feitos por ela não seriam válidos, mas o voto ou promessa feitos por ela não seriam válidos se seu marido se opusesse a eles. Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto que a obriga ou a promessa precipitada pela qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. O pai da moça pode ter concordado, mas quando ela se casou, ela não está mais debaixo da autoridade do pai. Ela está agora debaixo da autoridade do marido. Então não importa mais o que o pai decidiu, o que vai valer é o que o marido decidiu. Mesmo que tenha havido aprovação anterior, Deus vai respeitar a autoridade que Ele determinou para ela, no caso o marido. Ele não estabeleceu que é assim? Ele não disse: por isso deixará pai, mãe, o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
aquela relação anterior não é quebrada. O pai e a mãe não deixam de ser pai e mãe, mas a mulher, quando sai debaixo dessa autoridade do pai, ela sai para entrar numa outra autoridade, a autoridade do marido. Então, se ela fez um voto e o marido não concordou, ela está desobrigada de cumprir esse voto feito ao Senhor. A autoridade direta. Vamos para o próximo aqui, porque o voto, Deus, é o próximo mesmo. Deus, a autoridade direta, porque o meu eu modifiquei depois que se salvar, então saiu sem, como devia, não saiu como devia. Deus, a autoridade direta, agiria sobre o que a autoridade delegada consentisse, ou anularia aquilo que esta cancelasse. Deus, a autoridade direta, agiria sobre o que a autoridade delegada consentisse, ou anularia aquilo que esta cancelasse. O que significa isso? Deus vai dar o respaldo e o devido apoio àquilo que decidir a autoridade delegada. Prestem bem atenção nisso. Quando uma autoridade delegada por ele, e a Bíblia diz que todas as autoridades foram delegadas por ele, quando uma autoridade delegada decide alguma coisa, ele confirma lá em cima. Versos 10 a 14. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto, obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido souber, mas nada lhe disser, e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o marido os anular quando dele souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se ou jejuar, porque essa palavra pode ser traduzida por uma ou outra coisa. Humilhar-se na Bíblia, no Velho Testamento, sempre teve o sentido de jejum, quase sempre. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Então vocês veem como é que Deus como Deus respeita a autoridade dele. A Bíblia diz, por exemplo, que os pais educam seus filhos como melhor lhes parece. Isso não significa que eles sejam perfeitos, que eles estejam cheios de razão. Significa que eles são autoridade sobre os filhos. E por isso eles devem ser ouvidos e acatados e obedecidos, mesmo quando aquilo não parece a melhor saída, a melhor solução ou a melhor decisão. Se você obedecer, você vai estar sempre em obediência a Deus. Deus gosta de delegar sua autoridade e também respeita seus delegados. Considerando que a mulher encontra-se debaixo da autoridade do marido, Deus preferia que ela obedecesse à autoridade do que cumprisse o voto. Pararam para pensar? Deus prefere que ela obedeça a mulher, o seu marido, do que ela cumpra o voto dele, que ela fez. O voto dela pode ser excelente, pode ser o máximo, mas ele está muito mais interessado em que ela obedeça à autoridade delegada do que ela cumpra
o seu voto. Mas se o marido, como autoridade delegada, errasse, Deus certamente lidaria com ele. Aliás, vamos ver o próximo aí, que aqui também eu esqueci de salvar. Vamos lá. Como é que vem? Isso aí. Como autoridade delegada, se o marido errasse, ele levaria a iniquidade da mulher, que não seria considerada responsável. Vamos supor que o marido erre ao tomar uma decisão. Ele consentiu e depois voltou atrás e proibiu novamente. Quem é que quebrou o voto? Ele ou ela? Ele. E ele vai responder por isso. Todo erro cometido pela autoridade delegada é de responsabilidade única da autoridade delegada. A mulher nunca erra por obedecer ao seu marido. Mas se o seu marido errar com ela, na administração dessa autoridade, a mulher não vai responder por isso. Quem vai responder é o marido. O verso 15 diz: contudo ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências da sua iniquidade. Desse modo, essa passagem das Escrituras nos mostra como não podemos ignorar a autoridade delegada para nos sujeitarmos à autoridade direta de Deus. Então eu vou repetir, essa passagem das Escrituras nos mostra como não podemos ignorar a autoridade delegada para nos sujeitarmos à autoridade direta de Deus. Não existe isso na Bíblia. Tendo delegado a sua autoridade aos homens, o próprio Deus não suplanta a autoridade delegada. Uma vez que ele delegou, ele não vai tirar essa autoridade. E nem vai contrariar essa autoridade. Ao contrário, ele vai se restringir pela autoridade que ele delegou. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus então confirma o que a autoridade delegada confirmou. Deus também anula o que a autoridade delegada anulou. Deus sempre mantém a autoridade que Ele delegou. Nós não temos então outra escolha a não ser sujeitarmos às autoridades estabelecidas por Deus. Todo o Novo Testamento se apoia na autoridade delegada. A única exceção nós a encontramos em Atos 5, 27 e 29. Tendo levado os apóstolos haviam sido presos. Pedro e João, aqui estão em tela. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos aos sinédrios para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Quem é que deu ordem? O sinédrio.
Ele tem autoridade para dar ordens? Tem. Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então vejam, eles haviam recebido uma ordem de quem? Do Senhor Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu... Aliás, eu misturo as duas versões, né? Que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu comecei com a NVI, depois terminei com a U. Mas, enfim, ele havia determinado: ó, vocês vão fazer isso. Agora vem alguém e diz: não, vocês não vão fazer isso. Qual é que vai prevalecer? O pai diz: olha, você vai lá naquele lugar e você vai roubar aquilo. Você vai? Mas aí que você vai dizer: não, eu não vou não. Você é ladrão, eu não sou ladrão. É assim? Não. O que ele vai dizer? Olha, pai, eu quero muito obedecer ao Senhor, mas nessa situação eu não posso obedecer. Eu não consigo fazer isso, e eu quero que o Senhor me permita não fazer isso, porque eu não vou conseguir fazer isso. A atitude deve ser de humildade, deve ser de submissão à autoridade delegada, mas não de obediência. Mas não é aquela desobediência rebelde, é uma desobediência submissa. Você está submetendo a autoridade, reconhecendo, respeitando, tratando ela com respeito, porque ela é autoridade delegada. Você não vai xingar, não vai gritar com ela, você vai simplesmente: olha, eu não consigo, por favor, eu não posso fazer isso. Me entenda, não é o meu desejo desobedecer, mas nesse caso eu não tenho condições de fazer isso. Ah, por que você não tem? Porque isso viola a minha consciência. Você pode até dizer, porque a palavra de Deus diz diferente, mas pode ser que nesse caso, citar a palavra de Deus, o cara vai ficar mais encolerizado ainda, pai, seja quem for. Mas se for o caso, você fala. Ou então você diz: olha, eu não posso violar a minha consciência à luz da minha fé. Pronto, acabou. Eu creio assim e não posso agir de outra maneira. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Não podemos deixar de falar daquilo que o Senhor nos chamou a falar. Isso porque nesse caso, nessa exceção, a autoridade delegada transgrediu distintamente a ordem de Deus e pecou contra a pessoa do Senhor. Uma resposta como essa de Pedro só poderá ser dada numa situação muito especial. Em todas as outras circunstâncias, nós temos que aprender a nos sujeitar às autoridades delegadas. Concluindo, jamais poderei obedecer a Deus se for rebelde para com a autoridade delegada.